qual que é o propósito, porque quando a gente faz uma denúncia pública, Mauro, assim, quando tem uma situação como essa, geralmente é porque já se passou o prazo interno, burocrático do partido para fazer alguma disputa, certo? Você chegou na reunião, bateu o martelo, não conseguiu convencer os companheiros, quem estava ali com você na reunião, e aí você faz a denúncia pública. Ela fez antes do prazo de bater o martelo, também não dá para compreender isso. Aí o terceiro elemento é importante. Ela cita várias pessoas brancas de uma forma extremamente confusa, né? Então ela fala que a Nasa é uma vítima e que a Manuela é uma vilã, e não explica muito bem isso, porque não dá número nenhum, e eu vou explicar aqui para você o que é isso. O que acontece é que o Gianazzi, do grupo político da época, eles sabem que sair do PSOL vai ter um custo político para eles, porque eles eram do PSOL. Os Gianazzi, o próprio Carlos, quando ele era vereador, foi do PT, né? Sofreu uma traição de classe, como a gente sabe que o PT faz traição de classe. Ele era vereador numa prefeitura, se eu não me engano, da Marta, em que ela fez um ataque aos professores, e ele foi parte fundamental da fundação do PSOL. E ele sabe que tentar queimar o PSOL de uma forma desonesta, dessa forma como está sendo feito, ajuda ele a justificar para os próprios eleitores uma saída do PSOL para o PT, que é uma comunista. Então isso é parte do que a gente está enfrentando aqui. Então o que acontece aqui é que ela está topando lá na bala por um monte de branco, inclusive por um monte de gente que, assim, sinceramente, não tem interesse em construir um mundo menos racista, sendo muito sinceramente. É triste dizer isso, mas é verdade. Então, o que eu acho, sinceramente, é que tinha que mostrar os números. De fato, Júlia, vou ser muito sincera aqui, tá? De fato, eu não sabia que o Juliano tinha um patamar próximo do dela. Me contaram que é menor, me parece que é menos. Eu tô olhando essa informação. Acho que é menor e deve ser menor, sendo muito sincero, porque fase de reeleição tem que ser maior mesmo, para toda reeleição. Assim, todo respeito ao Juliano, pelo amor de Deus, mas assim, de fato, tem uma faixa de reeleição. Isso é importante. Agora, o que me parece que não foi dito é que a Natália Boulos também vai entrar numa faixa alta. Não é reeleição. Assim, tem o mesmo sobrenome, companheiros, não é reeleição. É outra figura, é outra construção. E ela própria faz bastante questão de isso, tá correto? Então, por que a Natália foi ocultada dessa... A questão da Manuela Dávila, a Manuela Dávila vai ser candidata ao Senado, é outra regra de financiamento eleitoral. Tem outro teto. O teto do financiamento federal é menor. Legalmente não se poderia passar o mesmo. A não ser que a Erika possa ser candidata ao Senado, o que eu acharia excelente, mas ela, enfim, né, vai ser a federal. E é isso, não tem como, não dá para fazer isso. Eu não vou dizer sobre a distribuição de fundos do Rio, porque eu não sei. Assim, honestamente, não sei dizer, vou olhar isso com calma. Agora, o que eu fico muito indignada é que acho que a questão do fundo eleitoral não é o ponto verdadeiro. O ponto verdadeiro aí é que existe um setor que acha que o PSOL não é mais necessário porque acha que a esquerda alternativa ao PT não é mais necessária, e eles estão escondendo esse debate. É que faça esse debate. Então, já que vai sair do PSOL, ok, mas faz uma saída falando por que está saindo. E não colocando um debate por cima. Um debate que tenta ocultar a verdadeira razão da saída. Então é isso que eu acho que é isso. Eu espero muito que a Erika seja muito bem votada. Espero mesmo. A questão da segurança dela é fundamental. Eu não duvido que tenha muita ameaça. Eu mesmo já vi na rua ela sendo assediada, ela sendo ameaçada. Acho que tem que ter recurso para isso. Mas me parece que no acordo esse recurso já está colocado. E sem contar que recurso, quando a gente é ameaçado, eu digo isso como alguém que foi ameaçada, Mauro. E teve acesso à segurança oficial da Câmara Municipal de São Paulo. Quando a gente sofre esse tipo de ameaça, além do próprio partido, que tem que também ajudar na segurança para garantir a nossa integridade, tem as próprias forças oficiais. Assim, né? Quando uma ameaçada, ela tem que ter deputada federal, tem que ter todo tipo de recurso da Polícia Federal. Se tem algum da Polícia Federal que ela não está acessando, tem que ser resolvido. Assim, quando sofreu no começo desse ano, uma ameaça mais grave, eu não vou entrar em detalhes aqui, eu, né, tive acesso a uma pessoa destacada a mais da Força de Segurança Oficial do município de São Paulo para mim, tá? Isso não é algo que veio do PSOL, isso é algo que veio do reconhecimento de eu numa função parlamentar preciso de segurança extra. E você pensa, quem reconheceu isso foi a presidência da Câmara Municipal de São Paulo. Então pensa o quão grave foi. Eu não vou... Então, eles ficaram com medo. Então, assim, se essa questão tem que ter algum tipo de, obviamente, procurar os recursos oficiais da própria Polícia Federal, para que ela consiga ser. O PSOL é um partido pequeno ainda, com fundo eleitoral muito pequeno. Então, assim, a questão real não está sendo dita. Porque se fosse a questão racial, a questão LGBTfóbica, a gente deveria ter feito esse debate há muito tempo, Mauro. Porque o pessoal oficialmente tem uma política muito avançada
de financiamento extra para pessoas que são historicamente vulnerabilizadas. Pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas LGBTs, PCDs. Historicamente, o pessoal tem isso. Isso começou a ser dilapidado quando o grupo, que é o grupo da Érica, que é a Revolução Solidária, entrou na direção financeira do partido. Inclusive, na minha campanha em 2024, essas regras já passaram a não valer porque eu era de um grupo oposto ao deles. Porque eu sou, né? Então, assim, essa política do PSOL já começou a ser distorcida, dilapidada com eles na direção. Assim, eu tive candidaturas brancas. Quer dizer, quem fragilizou essa política é o grupo da Érica, em aliança, por sinal, com o grupo do Juliano Medeiros, né, que eles eram cogestores do PSOL, a Primavera e a Revolução Solidária, e agora ela vem atacar que eles estão... É incrível essa história. Construir essa ideia de que está sendo atacado agora, né? De fato, começou a retroceder essa política antirracista no final. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas agora. Começou alguns aninhos atrás, inclusive quando esse grupo, lamentavelmente, assim, começou a estar na direção das decisões financeiras do partido. Então, o que eu quero fazer o debate real, falar de valores. Se a Érica acredita, né, que algum acordo está sendo descumprido, eu conheço um acordo que tenha a magnitude de quanto o valor ela receberia mais da faixa de reeleição, eu desconheço de verdade, porque existe a faixa de reeleição. Existem os acréscimos, né? Pensando quão vulnerabilizada é uma pessoa, ela é uma mulher, então teria mais mesmo, mas me parece que 2,3 milhões, esse é mais. Assim, eu sei, esse é mais. Então, e sem contar que é isso, o negócio vai. O martelo vai ser batido em julho. Então, essa questão que você falou do começo do texto dela me chamou muito, eu fiquei muito chocado, sabe? Essa coisa aqui, ó. Eu e muitas lideranças decidimos ficar no PSOL para ajudar o partido a superar a cláusula de barreira. E aí vai em frente e depois se coloca lá como alguém do grupo do Lula, na verdade, né? É uma coisa assim, como se ela estivesse fazendo um gesto de benemerência ao PSOL. Olha, o partido é uma porcaria, mas eu fico só para ajudar a superar a cláusula de barreira. Nunca tinha visto uma coisa assim. Lula. Nós todos faremos campanha pro Lula. Eu farei campanha para todo mundo aqui vai fazer. É importante que ele ganhe, porque ele é, de fato, uma barreira contra o bolsonarismo, contra a extrema-direita. É fundamental. Agora, fazer campanha e ajudar na reeleição do Lula não é ser do PT, não é ser de um grupo que, na prática, segue levando o povo brasileiro, assim, sinceramente, assim, segue cada vez mais levando para o colo da direita. O que é essa do time do Lula? Eu também sou, assim, no sentido de querer a reeleição do Lula. Mas eu não acredito que o PT é a melhor saída a longo prazo para o Brasil. Isso já foi provado. Então, assim, isso não está sendo muito bem debatido com as pessoas. É importante que as pessoas entendam, de fato, do começo ao fim da história. Então, é isso que eu peço para os companheiros. Assim, eu peço muito sinceramente. Não tem, assim, querer sair do PSOL, as pessoas podem mudar de opinião. As pessoas podem achar que o PT e o Lula são, para sempre, a melhor saída para combater a extrema-direita. Eu discordo profundamente. Agora, se esse debate, que diga o debate, fale com todas as letras. E que não tente colocar outros elementos que a gente sabe que são elementos que estão muito frágeis para tentar justificar uma saída do PSOL, tentando sangrar um partido que tem uma história fundamental, que foi o primeiro partido da esquerda e o que, de forma mais séria até hoje, faz um debate para as populações LGBTs, que é o partido que, de fato, tem compromisso real com as populações indígenas, tem compromisso real com as mulheres, tem compromisso real com o povo negro. É só você olhar, sinceramente, o que é hoje o eixo de direção do PT. Sinceramente, qual que é a proporção de negros ali? Hoje, os estados que o PT governa, onde tem a maior índice de letalidade contra os negros. Então, qual que é o grupo, quais são os grupos políticos que têm compromisso real com as nossas pautas? Então, é importante ter muita responsabilidade nisso. Eu acho que se for querer fazer um debate de discordância, tem que ser feito de forma aberta. E só para encerrar esse debate, eu quero falar de outro assunto com você. Você tem pouquinho tempo aqui, 5 minutos só, que é o seguinte: o desserviço que essa postura da Érica Hilton faz à luta antirracista, à luta anti-homofóbica, à luta anti-LGBT, porque ela tá jogando no saco essa luta, usando falsamente essa argumentação. Então as pessoas ficam irritadas, não? Ela começa a causar irritação nas pessoas, falar identitarismo, começa essas acusações todas por conta dessa instrumentalização que ela está fazendo da legítima luta antirracista,
da pauta em defesa da população LGBT, dos PCD, né, as pessoas ficam irritadas, né, porque é óbvia a instrumentalização que ela está fazendo, é um desserviço que ela faz efetivamente. Impressionante. Muito chateada, porque eu acho que a Érica é uma pessoa, ela que tem uma trajetória muito importante para a esquerda brasileira. Com todas as divergências que eu tenho da avaliação atual, eu acho que ela é muito fundamental e eu espero muito que ela seja eleita. Mas eu acho que o que está acontecendo é que está sendo ocultado um debate real sobre o quanto que um bando de gente que sempre teve bastante privilégio na vida e que teve já e tem uma trajetória na esquerda radical, mas quer ir para uma esquerda mais institucional, está se escondendo. Está se escondendo. Então é isso que eu fico muito, muito chateada, sinceramente. Mas é isso, eu espero muito que ela, mas que as pessoas compreendam qual que é a real raiz desse debate. É 2 minutinhos teus aqui, não vai dar para falar de internacional, vamos falar de São Paulo, na verdade. Essa manhã, foi preso o Senival Moura. Eu disse aqui mais cedo, gente, essa história do Senival Moura com o PCC é coisa de anos. Em São Paulo se fala disso há anos. Finalmente ele foi preso por suspeita de envolvimento com o PCC num esquema absurdo, enorme, de corrupção e manobra do sistema de transporte, sobretudo ônibus em São Paulo. Conta dessa história aí, da repercussão disso na Câmara nessa manhã. Olha, eu sinceramente não sei. O Senival, ele é um cara que é muito ligado ao setor do transporte. A gente sabe que o transporte em São Paulo hoje é governado tanto por um centrão corrupto do ponto de vista político, quanto pelo crime organizado. Nós sabemos disso, o transporte de São Paulo é comandado pelo crime organizado, lamentavelmente. E eu fico muito triste, porque assim, o que de fato atrapalha mais a eleição do Lula, sabe? São as nossas críticas à esquerda ou esse tipo de coisa. Ou esse tipo de coisa. Então, é uma coisa que me chateia profundamente. Na Câmara ainda não teve grandes coisas. Foi nessa manhã, ninguém falou nada, né? Ninguém disse nada. Mas só que é óbvio, né? Que a extrema-direita vai usar isso e vai atacar a reeleição ali do Lula, vai atacar a esquerda como um todo, vai atacar o PSOL. Então, é parte do que a gente enfrenta, né? Lamentavelmente. Agora, o que eu acho que tem que acontecer é que pra gente conseguir... O debate de transporte levaria pra gente mais 1 hora, 2 horas, Mauro. Dia eu quero ver calma esse debate, porque o meu horário está realmente muito apertado. Mas eu quero vir com calma fazer esse debate. Assim, porque ali teria que virar do avesso, teria que fazer uma revolução. Revolução nós estamos na vida, no mundo, na economia. Mas no transporte de São Paulo, Mauro, se a gente quisesse, de fato, um sistema de transporte público voltado para o povo, para a classe trabalhadora, a gente teria que destruir tudo e começar de novo. Assim, porque o que tem de todo tipo de esquema, inclusive envolvendo nomes do PT, como foi colocado aí, é lamentável, assim. Mas eu acho que é isso que me dá mais tristeza também. Né? A gente vê um partido que é histórico para a classe trabalhadora, né, que é o próprio PT, e que é um partido que tem muito caso de corrupção. Essa é a verdade, não dá para a gente dourar a pílula. Né? E nós precisamos vencer, né, um setor que, de forma cínica, vai usar isso para atacar a esquerda como todo. Um setor que é muito mais corrupto, que é a direita, que é o centrão, que são os caras do Vorcaro, que é o PL, que é recheado de corrupção. É a prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes, que não consegue fazer nada sem roubar e que vão utilizar isso para tentar nos atacar, entendeu? A prefeitura de Ricardo Nunes, nesse momento, gente, é impressionante. Qualquer coisa tem esquema. Qualquer coisa tem esquema. É uma coisa que, você consigo ir para canto nenhum sem ver o quanto que Ricardo Nunes consegue ter uma prefeitura absolutamente corrupta. E aí a gente tem que ficar se defendendo, se explicando enquanto esquerda por conta desse tipo de situação. Mas é isso, Mário, eu preciso ir muito, realmente. Obrigado demais pela tua presença, viu? É bom, sempre bom ter você aqui, viu? Minha mestra de cerimônias preferida, você deu um show lá no evento da semana passada. Valeu, viu? Obrigado. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Olha, muito legal essa Luana. Nossa. Essa coisa do Senival lá na Câmara hoje em São Paulo vai ferver efetivamente. Olha, ainda sobre esse tema aqui da Érica Hilton e do PSOL, dessa crise brutal que toma conta do PSOL nesse momento, e é uma crise grande, estão tentando botar panos quentes, né? Mas é isso, como diz, por outro lado, como diz o ditado, quem pariu Mateus que o embale, né? Essa é uma crise
Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.